dar seu testemunho agora, porque o Rafael tá estudando 20 minutos com o Duolingo, né? E você estudava com o Duolingo antes de começar a estudar comigo. E aí começamos a usar outras metodologias. Eu tô falando para ele estender de 20 minutos o estudo dele para 30, para ter mais eficiência, e começar a focar naquelas duas ferramentas que a gente focou, listening e speaking, né? O Jean hoje, daqui a pouco a gente vai conversar para vocês verem, né? Mas o Jean hoje ele tem uma habilidade de fluência no inglês fantástica. Tanto que hoje ele já trabalha com isso e tal, já está trabalhando com a galera que ele conversa um pouco em inglês também com essa galera lá. Mas a velocidade de comunicação dele é muito boa, é muito aceitável, né? Ele tem um entendimento também com amplitude enorme, que é bem interessante também. E ele trabalhava muito essas ferramentas de Duolingo, dessas coisinhas e tal. Já havia um bom tempo, não era, Jean? Um ano. Um ano. Pois é, já vinha com um ano estudando Duolingo, essas coisas e tal, e não ajuda a construir base, de fato. Assim, construir uma base na língua, mas não ajuda você a passar daquele efeito intermediário platô, né, Jean? O meu testemunho de Duolingo. Antigamente eu era testemunha de Duolingo. Eu vi uma pessoa na rua e falava, você usa o Duolingo? Já ouviu falar do Duolingo? Mas assim, pra quem é iniciante, pra quem não sabe falar uma palavra, eu até gosto, porque ele foi didático, assim, em ensinar os cumprimentos, em ensinar os bons dias, só pra você ter uma noçãozinha, assim, da língua, mas depois que você já tem um vocabulário, já tem uma noçãozinha, mesmo que pequena da gramática, se você for para o speaking e o listening, tipo, vendo uma série básica também, não pode ser aquela série com muito sotaque, que as pessoas falam muito rápido, não, uma série simples. E aí vai ouvindo, vai pegando, vai anotando e vai com o speaking depois. Se não for diretamente no speaking, pode ser mensagem de texto, que no início também eu fazia muito. Porque às vezes você não tem uma pessoa no mesmo nível que você para estar conversando naquela velocidade, às vezes a pessoa está muito acima ou muito abaixo, a conversa não flui, fica um negócio chato. Aí por mensagem, tipo, você tem mais tempo para pensar, pode traduzir uma palavra. Então, mensagem, speaking... E o listening também com séries foi um negócio que alavancou muito meu inglês. Agora, se tiver muito, muito básico no inglês, até pegar uma basezinha, eu gosto. Tem o Duolingo Histórias, que até hoje eu não achei uma ferramenta que tem esse mesmo modelo, que é assim, tem uma história básica, e aí você vai ouvir e vai ler o texto. Aí o que eu fazia? Eu tentava só ouvir a história e entender, e aí depois eu li o texto, mesmo o texto aparecendo na tela pra mim. Então eu ficava lá só ouvindo, entendi, beleza. Não entendi, eu clicava para ouvir de novo. Aí se eu não entender de jeito nenhum, eu li o texto. Então isso treinava o meu listening. Porque também o que acontece, se você tem 30 minutos para ver uma série, e aí você vê um episódio ali e tá vendo a legenda em português, você se perde. Às vezes você fica só lendo português mesmo, presta atenção na série e esquece que você tá estudando inglês. Sim, tira o foco. Isso é bom, mas tipo, para você aprender rapidamente o inglês, você tem que prestar atenção na pronúncia, tem que prestar atenção na palavra que ele tá falando e ficar fazendo essa assimilação o tempo todo. Então, pro básico, é uma ferramenta legal, você ouvir e poder ler o texto. Tem uma outra que o Mário já recomendou uma vez, que é o ESL Lab. São várias histórias, tem nível básico, intermediário, avançado, eu usei também, mas lá é só ouvir, sabe? Você fica só ouvindo e depois eles te fazem umas perguntas, tipo, em tal parte o que aconteceu? Aí você responde lá. Tudo em inglês, né? Essa ferramenta do ESL Lab, que é um textinho curto, de 1 minuto, que você pode ouvir quantas vezes você quiser e tem 5 perguntas para você responder lá, punk mesmo. A ferramenta é bem legal, assim, é bem denso e bem direcionado.